Impactante. Sacrifício de Shen Tingui. A verdade oculta sobre o amor e a coragem de deixar ir. O telefone tocou insistentemente, quebrando a rotina ensurdecedora do transporte lotado. Shen Tingui, uma jovem chinesa brasileira de 28 anos, sentiu seu coração acelerar. Era sua mãe, a voz embargada e a notícia cortante. Sua avó estava hospitalizada. Aquelas palavras abriram um abismo dentro dela. A imagem da avó, uma mulher forte que lutou contra ventos e marés para trazer a família da China ao Brasil, a queimou na memória. Shen piscou, tentando conter as lágrimas. Ali estava ela, presa entre o sonho de ser artista plástica e o peso das expectativas familiares. São Paulo, vibrante e caótico, pulsava ao seu redor. Mas Shen se sentia presa em um cubículo sem cores, em um escritório onde suas ideias eram sufocadas pela burocracia. As criações que fervilhavam em sua mente se tornavam apenas números e relatórios. E enquanto sua avó lutava pela vida, ela se via ainda mais dividida entre a obrigação e o desejo. O peso da tradição e a luta por seus próprios sonhos criavam uma tempestade emocional em seu peito. Ao visitar a avó no hospital, a fragilidade daquela mulher que um dia foi tão poderosa a atingiu como uma onda. Nunca desista do que ama, minha neta. A avó sussurrou, com uma voz baqueada. Aquilo foi um soco no estômago de Shen. Como ela poderia abandonar suas ambições artísticas depois de ouvir um pedido tão sincero? Aquelas palavras ressoavam com a força da tenacidade que a avó havia mostrado ao longo de sua vida. Shen entendia agora que poderia honrar essa ancestralidade de um jeito diferente, não se rendendo aos fantasmas da pressão familiar. Enquanto revezava visitas ao hospital e dias cinzentos no escritório, a dor de ser subestimada a fazia se sentir invisível. As piadinhas sobre sua origem e o desdém sutil que sofria apenas a tornavam mais firme. Mas ao mesmo tempo, as histórias da avó eram um lembrete constante. A vida é curta, e os sonhos não esperam. O coração dela pulsava com a necessidade de expressar sua verdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O estado de saúde da avó piorava. Uma mistura de amor e responsabilidade sufocava Shen. Cada visita ao hospital era um convite para reavaliar sua vida. Entre laços familiares e aspirações pessoais, ela se sentia estilhaçada. Ao olhar para a avó, percebia o eco de suas próprias lutas e, pela primeira vez, encarou o fato de que talvez tivesse mais coragem do que pensava. E ao voltar ao escritório, um novo projeto se avizinhava no horizonte. Uma apresentação para o cliente mais importante da empresa. Shen sabia que seria a chance perfeita para mostrar seu potencial, mas a dúvida e o medo de potencialmente desagradar sua família se tornaram uma sombra. Quando as luzes da sala de reuniões se acenderam e sua mente começou a bolar as ideias, ela percebeu que a verdadeira luta para se afirmar começaria ali. O que Shen fizesse a seguir poderia mudar não apenas sua vida, mas também a história da sua família. A urgência da decisão estava no ar, pulsando alta como a cidade que nunca dorme. E naquele instante, com a voz da avó ainda ressoando em seus ouvidos, Shen sentiu que era hora de escolher. Será que ela conseguiria finalmente liberar seu grito artístico, ou se deixaria levar, mais uma vez, pelas cobranças do passado? A próxima decisão não seria fácil, mas a coragem de criar o futuro que desejava estava prestes a começar. Shen respirou fundo antes de entrar na sala de reuniões. O ambiente estava envolto em uma expectativa palpável, um misto de tensão e potencial. As paredes brancas, antes monótonas,
Pareciam observar cada passo que ela dava. Na sua mente, as vozes familiares dançavam, algumas encorajando-a, outras com cobranças, mas o eco mais forte era o da sua avó. Nunca desista do que ama. Essas palavras se tornaram seu mantra, o combustível que a impulsionava a se colocar à frente do grupo, disposta a desafiar a todos. Ela olhou para os rostos ao redor da mesa. Colegas distraídos, alguns com olhares de desdém, outros com curiosidade. O cliente, uma figura intimidadora, estava ali, sério e impassível. Shane lembrou-se do brilho dos olhos da avó quando falava sobre arte, sobre como a criatividade transforma tristeza em beleza. Um sorriso involuntário surgiu no seu rosto. Era hora de fazer com que aqueles que a subestimavam vissem o que realmente podia fazer. Bom dia a todos! Começou sua voz estável, mas seu coração disparando. Hoje vou apresentar um conceito que eu acredito que não só trará resultados para nossa empresa, mas também refletirá a diversidade e a criatividade que todos nós temos dentro de nós. Ela projetou sua primeira imagem, uma colagem vibrante que misturava elementos da cultura chinesa com toques brasileiros. As cores vibrantes saltaram da tela, mudando a atmosfera da sala instantaneamente. No momento em que a apresentação avançava, Shen começou a se sentir mais confiante. A paixão que sentia pela criação transparecia em cada palavra que dizia. Cada slide parecia desafiar as expectativas e fazer os olhos de todos brilharem. Impressionante. Era essa a sua verdade, essa a liberdade que tanto buscava. Mas à medida que a apresentação se desenrolava, uma sensação de incerteza começou a se infiltrar. Olhou rapidamente para o cliente. Ele manteve uma expressão neutra e isso a pegou desprevenida. Ele não está gostando, pensou. Um frio na barriga. Em um momento de vulnerabilidade, as vozes familiares começaram a ressurgir. Você não é boa o suficiente. Deveria ter escolhido algo mais seguro. Foi quando se lembrou da avó novamente. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de enfrentar a própria verdade. Ecoou dentro dela. Com um impulso de coragem, decidiu se arriscar ainda mais e propôs uma ideia nova e ousada, envolvendo uma instalação artística que incorporava as histórias dos colaboradores da empresa, algo que poderia unir as diferenças de todos. Um mosaico coletivo. As reações imediatas variaram entre entusiasmo e surpresa. Shen lutou contra o nervosismo, mas ao olhar nos rostos dos colegas, viu um brilho que não esperava. Aquela ideia era ousada e parecia estar ressoando com eles. Lágrimas de emoção ameaçavam escapar de seus olhos, mas ela segurou firme. A proposta não era apenas sobre ela, mas sobre uma revolução na forma como viam a arte e a humanidade dentro daquela sala glacial. O clima estava mudando. A tensão convertia-se lentamente em diálogo animado, e debates que brotavam como flores após a chuva. Ela sentiu que, não importava o que acontecesse, tinha feito seu movimento. E sabia que a avó estaria orgulhosa. Quando a apresentação terminou, houve um silêncio momentâneo. Então, o cliente a surpreendeu com um sorriso tímido e uma expressão de contemplação. Não temos visto nada assim antes. Ele começou. Vamos discutir mais sobre essa ideia. A esperança começou a brotar dentro de Shen, mas quando tudo parecia caminhar para uma conclusão positiva, um estrondo de mensagens começou a vibrar em seu telefone. Era um novo aviso que ela não estava pronta para receber. Era sua mãe. Desculpe, Shen. Sua avó não está bem. Nesse instante, todo o seu impulso, toda a energia e alegria evaporaram. O momento de definição se tornara um turbilhão de emoção e culpa. Diante de todos, ela tinha que decidir. Continuar sua luta ou correr para ao lado da avó. As luzes brilhantes da sala pareciam agora como lâmpadas gélidas em um mundo que acabou de desmoronar. A escolha estava diante dela. O sonho que começava a tomar forma, ou o amor que sempre a guiou. Havia um caminho à sua frente,
E o que ela decidiria fazer agora poderia mudar tudo. Shen sentiu o peso da decisão e soube que o próximo passo seria crucial. Shen sentiu o coração disparar. A mensagem no celular parecia queimada em sua mente. Sua avó, a mulher que sempre acreditou nela, agora enfrentava um momento delicado. Com um movimento hesitante, ela olhou para seus colegas, que estavam absorvendo o clima que mudara de promissor a tenso em questão de segundos. O que era um momento de triunfo agora a isolava em um turbilhão de emoções. A sala de reuniões, antes vibrante com suas propostas audaciosas, tornara-se uma prisão. A expectativa que pairava no ar agora parecia sufocante. Como alguém que sonhava com essa apresentação, Shen precisava se manter firme, mas a imagem da avó em seu leito de hospital a perseguia, e cada batida do seu coração parecia gritar por socorro. Ela respirou fundo e, em um gesto emocional, desligou o celular. Todos os olhares se voltaram para ela, e um silêncio tenso se instalou. Desculpa, pessoal, eu preciso sair. As palavras escaparam dos seus lábios como um sussurro desesperado. A reação não foi como o esperado. Em vez de dúvidas ou críticas, havia compreensão. O cliente, que antes parecia uma figura imponente, agora exibia um semblante de empatia. Shen, sua clareza e paixão foram inspiradoras. Vá. A sua família é o que realmente importa. As palavras ressoaram como um alívio, como se todas as tensões que haviam se acumulado agora se desvanecessem. Ela mal conseguiu formular um agradecimento antes de se levantar e sair da sala, cada passo carregando um peso imenso e um flamejante desejo de estar ao lado de sua avó. Agora, as luzes que antes eram frias pareciam aquecer enquanto ela caminhava para fora. A pressão em seu peito começando a se soltar a cada instante que se afastava daquelas 4 paredes. Quando saiu do prédio, o ar fresco a envolveu. Shen olhou para o céu e as lágrimas finalmente caíram. O que quer que acontecesse na reunião, o amor de sua avó sempre teria prioridade em sua vida. O coração batia forte, mas a decisão estava tomada, e ela se sentia mais leve. Enquanto ela dirigia para o hospital, lembranças de sua infância vieram à tona. As tardes passadas ao lado da avó, criando arte juntas, conversando sobre sonhos e esperanças. Era como se cada pincelada da avó estivesse criando um mural em sua memória. Um testemunho do amor que nunca deixaria de existir, não importando o que acontecesse. Ao parar na frente do hospital, a expectativa e o medo a engoliram mais uma vez. Shen hesitou um instante antes de entrar, lembrando-se de que a coragem não estava em não sentir medo, mas em ir mesmo assim. Com passos decididos, entrou no prédio e foi direta para a enfermaria. Seu coração palpitação, conforme as paredes brancas cercavam-na novamente, agora mais frias e solenes. Assim que avistou a avó deitada, um turbilhão de emoções tomou conta dela. A visão do rosto pálido da mulher era um golpe direto em sua alma. Ela se aproximou com a esperança de que os medicamentos estivessem fazendo efeito, que sua avó, a mulher que sempre foi forte, pudesse de alguma forma se recuperar. Vó, eu estou aqui, sussurrou Shen, segurando a mão da avó, que se sentia tão frágil em suas mãos. O toque ainda tinha a calorosa lembrança das lições que a mulher sempre lhe ensinou, e naquele instante, Shen percebeu que precisava dividir não apenas seu medo, mas também a esperança que teria que cultivar agora. O olhar de sua avó se abriu lentamente, e uma fração de sorriso surgiu no rosto que tanto amava. Meu amor, você fez a apresentação. A voz, embora fraca, era uma melodia familiar, trazendo conforto em meio ao caos. Fui bem, mas ouvi sobre você e vim logo. Shen sabia que precisava contar tudo sobre o projeto que agora carregava, não apenas suas ideias, mas também a memória da avó. Quero fazer algo incrível, algo que honre o que você me ensinou. Você precisa ver isso. Enquanto o mundo lá fora continuava, Shen estava disposta a lutar, para salvar o legado da avó e seu próprio sonho. Com o telefone ainda em mãos, uma nova mensagem piscou na tela,
revelando que a reunião ainda não havia terminado. O futuro ainda estava em jogo, e agora Shen precisava decidir. Poderia superar esse obstáculo para garantir que seu amor e coragem se entrelaçassem em uma nova jornada? O coração de Shen parecia bater com mais força ao ouvir a fraqueza na voz da avó. Aquela troca de olhares, embora breve, era tudo o que ela precisava para encher seu peito de coragem. A vida da avó tinha sido um autêntico diário de resistência, e cada página escrita em amor agora exigia uma nova linha. O passado, cheio de sonhos e sabedoria, se misturava com o presente em um emaranhado de esperança e temor. Você precisa descansar, vó. Eu vou cuidar de tudo, ela prometeu, acariciando a mão da avó que tremia. O toque ainda trazia uma sensação familiar, mas a fragilidade agora era evidente. As lembranças das tardes de assinatura em um ateliê improvisado pareciam muito distantes. O que os dois haviam construído juntos era uma história que precisava ser contada e recontada. Eu sempre vou estar com você, meu amor. A avó murmurou, tentando sorrir. Mas você precisa achar seu caminho. Não se esqueça do que aprendeu. As palavras, como um eco profundo, ressoaram na mente de Shen, despertando algo dentro dela. Era um chamado para sair daquela sala, tocar o mundo e fazer sua avó se orgulhar. Ao mesmo tempo, uma sombra de ansiedade se instalou em seu peito. O quanto ela estava disposta a arriscar por sua avó. E o que significava ser fiel à sua herança enquanto lutava para encontrar seu próprio espaço. A mensagem no celular piscou novamente, como um alerta. O projeto que ela tanto desejava, a reunião que havia interrompido sua vida, continuava a se desenrolar na sua ausência. No entanto, o custo de sua dedicação estava se tornando mais claro do que nunca. A pergunta queimava em seus pensamentos. O que valeria mais? O sonho que caminhava para a concretização ou o amor que precisava de abrigo? Vó, teve a coragem de perguntar. Você acredita que eu posso fazer isso? Que eu posso me destacar mesmo quando tudo parece tão difícil? Filha, você é minha neta. A avó respondeu com sinceridade. A dificuldade nunca pode anular seu brilho, mas a escolha de como brilhar é sua. As palavras ecoavam com peso e importância. Shen sentiu sua determinação ser testada em uma batalha interna. O peso da responsabilidade crescia, e a urgência de agir se tornava palpável. O legado da avó era a base, mas Shen sabia que precisava criar o seu próprio caminho. Finalmente, exaurida emocionalmente, Shen decidiu. Ir embora não era uma opção. Vou fazer um vídeo, algo que mostre tudo o que a gente construiu, tudo o que você significou para mim. Você precisa ver isso. A ideia lhe deu forças, como se tivesse recebido um raio de sol em meio à tempestade. A avó sorriu, agora um pouco mais revigorada. Essa é a sua arte, meu amor. Faça isso pelo amor que temos uma pela outra. A confiança da avó encheu Shen de coragem. Enquanto se levantava e se preparava para retornar ao mundo externo, a mensagem ganhou um novo significado. Não era apenas uma chamada de um cliente. Era um convite à autora de sua própria história, que, por sua vez, estava por ser revelada. Ao sair do quarto, ela se sentiu meio confusa, mas decidida. Ao lado da avó, a vida pulsava, e a luta se tornaria um novo projeto. A música suave dos equipamentos médicos no hospital se misturava à melodia de sua coragem renascente. Mas quando cruzou a porta, um pensamento incisivo a atingiu. E se o projeto que ela havia cultivado em sua mente não fosse bem recebido? E se ela falhasse? As perguntas surgiram como nuvens escuras cheias de incerteza. Entretanto, um novo brilho invadiu suas ideias. Ela estava determinada a não deixar que o medo a paralisasse. Respirando fundo, Shen pegou o celular e iniciou a gravação. Oi, pessoal. Aqui é a Shen, e eu tenho algo incrível para compartilhar. A determinação voltou a brilhar em seu olhar, e enquanto aquelas palavras começavam a fluir, uma mensagem inesperada surgiu na tela, trazendo a possibilidade dramática que poderia mudar tudo novamente.
A vida tinha um jeito peculiar de apresentar novos desafios quando você achava que estava prestes a triunfar. O que poderia vir a seguir? Shen hesitou ao olhar para a tela do celular. Uma nova luz pulsava nas cores vibrantes da mensagem que surgira, ofuscando sua determinação. Era de um contato que ela pensava ter bloqueado. Seus antigos colegas da escola de artes. A mensagem era um convite para que participasse de um concurso de arte que celebrava a liberdade de criação. A peça vencedora ganharia destaque, exposição e até uma bolsa de estudos para um renomado programa de arte no exterior. A ideia de estar entre os talentos reconhecidos a fez sentir um frio na barriga. O que aconteceria se ela se apresentasse ali, num evento que poderia expor sua vulnerabilidade e as inseguranças que carregava? E se o testemunho de amor que ela queria fazer pela avó não fosse aceito? As imagens de sua infância, cercada por tintas e pincéis ao lado da avó, a envolviam como um abraço nostálgico. Mas aquela abraçada calorosa era seguida pela pressão de deixar algo de si em cada quadro que ela criava. Tire um tempo para pensar, Shen. Apenas isso. Murmurou para si mesma, enquanto colocava o celular na bolsa e olhava em volta. O corredor do hospital era uma mistura de luzes e sombras, refletindo os sentimentos conflitantes que estavam se aglomerando dentro dela. As risadas distantes de crianças e o murmúrio suave de médicos ecoavam ao fundo, criando uma melodia de vida que ia além de suas preocupações imediatas. Decidida a não deixar que o medo a dominasse, Shen fez uma pausa e se permitiu sonhar. O que significaria para sua avó se ela lesse seu nome em um cartaz, ao lado de outros artistas talentosos? O brilho nos olhos da avó seria a única recompensa que ela realmente precisava. O amor que as unia era um legado poderoso, e para honrá-lo, Shen precisava realizar uma escolha arriscada. Voltando até seu confortavelmente familiar quarto, ela viu sua avó, mais tranquila e confortável. A cada batida de seu coração, a sensação de urgência aumentava. Se a avó a conhecia tão bem, era certeza que sentia a paixão que pulsava em Shen. Vó, ela começou, engolindo o impulso inicial de compartilhamento. O que você acha que eu deveria fazer? Participar do concurso ou me dedicar a fazer o vídeo? A avó olhou profundamente em seus olhos, examinando a alma da neta. Os caminhos que escolhemos refletem quem somos. O que você sente agora? Eu quero mostrar ao mundo o que a gente tem juntas. Mas e se isso não for suficiente? As palavras saíram em um desabafo. A avó sorriu, seu olhar refletindo um amor inabalável. O que é suficiente nunca é a questão, minha querida. É sobre como você se sente ao expressar sua verdade. Se isso te faz sentir viva, siga em frente. As palavras da avó eram um bálsamo, aliviando a tensão angustiante. Shen sentiu uma onda de coragem invadi-la, uma chama de esperança renovada queimando em seu peito. Passos firmes a levaram até a janela, onde a luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado. Com um novo foco, ela decidiu. Faria as duas coisas. O projeto que começaria a filmar iria se entrelaçar com sua participação no concurso. Um vídeo que mostrasse seu amor, sua vulnerabilidade e, acima de tudo, sua coragem. Enquanto a cabeça borbulhava com ideias, uma nova notificação em seu celular interrompeu seu pensamento. Era uma resposta daquele contato bloqueado. Ou pelo menos, era o que Shen esperava. Com visão turva por emoções intensas, ela abriu a mensagem. O que seria essa nova reviravolta? De repente o ar parecia denso e os batimentos do seu coração aceleraram mais uma vez. A vida estava prestes a jogar um novo desafio em seu caminho, e Shen se preparava para enfrentá-lo de frente. O coração de Shen disparava enquanto ela fixava os olhos na tela do celular. A mensagem, que parecia a chave para um novo capítulo, desdobrava-se diante dela, revelando palavras cuidadosamente escolhidas. Shen, sentimos sua falta. Queremos que você participe do concurso. Seu talento é único e você se destacou entre nós. Um misto de alegria e receio a invadiu.
Ser reconhecida por seus antigos colegas era algo que ela sempre desejou, mas também trazia à tona memórias de horas gastas em competições, momentos em que o medo do fracasso a consumia. Isso poderia ser a oportunidade pela qual esperava, mas também uma chance de se expor mais do que estava disposta. A avó, que observava a cena, notou o conflito. "O que diz a mensagem?" perguntou com suavidade, o olhar carinhoso capaz de dessensibilizar qualquer nervo à flor da pele. "Me convidam a voltar, a expor meu trabalho. É uma chance incrível, mas... e se eu falhar?" O desespero na voz de Shen era palpável. "Shen, nem sempre temos o controle sobre o resultado. O que importa é que você se permita brilhar", respondeu a avó, acariciando a mão da neta. "Lembre-se de que o amor que vocês partilharam no passado não se perde quando você segue em frente." Essas palavras ecoaram na mente de Shen, penetrando mais fundo do que ela tinha imaginado. Lembrou-se de sua avó a guiando na primeira vez que segurou um pincel. A visão da avó, com um sorriso largo, olhava para ela, carregando muita expectativa. Essa ideia de amor a empoderava. Um amor que não queria ver-se apagar com sua hesitação. Com um novo impulso, ela rapidamente respondeu à mensagem, aceitando o desafio. Em seguida, começou a esboçar uma ideia para o vídeo. O tema seria uma homenagem, um tributo à avó, às cores vibrantes da vida e às sombras que às vezes ameaçavam engolir a luz que eram. Cada retrato não seria apenas uma tela, mas uma conversa, uma expressão visceral de suas emoções. Naquela noite, Shen não conseguiu dormir. A mente fervilhava de conceitos. Compostas por lágrimas e risos, as memórias pinçavam os fios de sua criatividade. A música suave que tocava ao fundo influenciava seus pensamentos, enquanto cada nota ajudava a moldar a narrativa vez mais clara na sua mente. O dia do concurso se aproximava e a pressão aumentava, não apenas pelo medo do juízo alheio, mas pela possibilidade de falhar com a avó. No entanto, ela estava determinada a criar algo que contasse sua história, algo que transcendesse a competição. O vídeo mostraria a delicadeza do amor familiar e o impacto da arte como um meio de curar feridas profundas. Na manhã do envio, ela se sentiu aninhada entre a ansiedade e a coragem. Enquanto editava as cenas finais, um som repentino interrompeu seu foco. Seu celular apitou novamente. Era uma nova mensagem, desta vez de um número desconhecido. Curiosa, mas apreensiva, Shen hesitou antes de abrir. O que poderia ser agora? Apenas mais um desafio a acrescentar à montanha que já parecia intransponível? Ao tocar na tela, a mensagem se desdobrava e o coração dela afundou em confusão. As palavras que surgiram lá pareciam uma bomba relógio. "Shen, precisamos falar. É sobre sua avó." Com o estômago embrulhado, ela respirou fundo. As lembranças e as promessas feitas de amor agora pareciam desvanecer quando a possibilidade de uma nova reviravolta a confrontava. O que poderia essa mensagem significar para a mulher mais importante de sua vida? E, acima de tudo, como isso afetaria os sonhos que ela começara a construir? O coração de Shen disparou. As palavras "precisamos falar" martelavam sua mente como um tambor ensurdecedor. O medo a envolvia em uma névoa densa, e ela lutava para enxergar o que estava à sua frente. A avó sempre estivera ao seu lado, a ancorando em momentos turbulentos. E agora, o que poderia ter acontecido para a urgência da mensagem? Com mãos trêmulas, ela desbloqueou o celular para ler novamente. Sem saber o que fazer, decidiu ligar para o número desconhecido. O toque que ecoava do outro lado parecia interminável. Cada sinal sonoro fazia seu estômago revirar. Precisava de resposta. Precisava entender. "Alô?" A voz firme do outro lado trouxe um alívio momentâneo, mas também uma onda de ansiedade. "Oi, é a Shen. Recebi uma mensagem. É sobre a minha avó." "Sim, sinto muito por informar, mas ela não está bem." A voz trêmula interrompeu qualquer esperança que começava a germinar.
Shen sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que houve? Sua voz mal era um sussurro. Ela foi internada. Problemas respiratórios. Precisa de cuidados. Um nó se formou em sua garganta. Agora a urgência da mensagem fazia sentido, mas o peso da realidade era esmagador. Ela queria gritar, mas as palavras pareciam travadas. As cores que havia imaginado para seu tributo se desvaneceram, ofuscadas pela sombra do medo. Mas ela vai se recuperar, certo? A pergunta saiu parecendo mais uma súplica do que uma afirmação. Estamos fazendo o nosso melhor, mas precisamos de você aqui. A voz insistiu, e Shen percebeu que não se tratava apenas de cuidados médicos. Era ele, o médico da avó, o mesmo que já havia colocado suas esperanças no passado. Com lágrimas nos olhos, a angústia se transformou em decisão. Ela não podia se permitir hesitar. Havia amor ali. Amor que batia forte e exigia ações. No fundo do peito, uma vontade de correr para a casa da avó pulsou. Desligou e pegou a bolsa apressadamente, enquanto sua mente se atolava em memórias. Lembrou-se das tardes em que passavam juntas, noite após noite de histórias, rindo sobre a vida e criando sonhos. O melhor abraço, o melhor conselho, tudo filmado em cores vibrantes, que agora doía ao serem revisitadas na mente. Sem pensar duas vezes, saiu pela porta. Ao atravessar a rua, os sons da cidade pareciam distantes. Quando chegou ao hospital, subiu as escadas em passos largos, com o coração batendo em um ritmo frenético. Após o registro, foi conduzida a um quarto. A porta se abriu e lá estava sua avó, pálida e frágil, descansando em uma cama cercada por equipamentos que pareciam alienígenas. Mas quando a avó abriu os olhos e encontrou Shen, um sorriso adorável desenhou-se em seu rosto. E esse pequeno gesto trouxe a Shen um raio de esperança. Minha menina. As palavras pareciam uma música suave, e as lembranças de amor inundaram o ambiente. Shen se inclinou para a frente, abraçando a avó com força. O medo ainda a consumia, mas o amor superava a dor. Você está aqui, não é? A avó murmurou, suas mãos fracas segurando o rosto de Shen. Sempre estarei com você. Vou cuidar de tudo. Assegurou, mas as palavras soavam quase como uma promessa à parte. Enquanto permanecia ali, sentindo a fragilidade da vida, Shen percebeu que não era apenas seu sonho que estava em jogo. Era construir uma história que durasse para sempre. Agora poderia apenas se perguntar: a arte poderia esperar? Com um peso novo em seu coração, ela entendeu que seus desafios estavam apenas começando. E assim que um calafrio percorreu a espinha, uma nova mensagem apareceu em seu celular, chamando atenção e trazendo mais um turbilhão de emoções. O que a mensagem revelaria? Shen mal teve tempo para processar a dor da fragilidade da avó, quando seu celular vibrou novamente, cortando a atmosfera carregada de emoção. O coração acelerou, enquanto ela olhava para a tela, e uma mistura de temor e esperança a dominou. O nome de um conhecido apareceu. João, seu melhor amigo desde a infância. Shen, preciso te contar algo importante. É sobre a sua avó. Por favor, me liga. O peso da mensagem era denso, como se cada palavra estivesse carregada de significado. Shen hesitou por um instante, a preocupação com a saúde da avó ainda pulsando forte. Mas João era uma pessoa honesta e sempre estivera ao seu lado. Decidiu ignorar o impulso de abrir a mensagem e recusar a ligação. O que poderia ser tão urgente e ao mesmo tempo tão angustiante? Desculpe, vovó, murmura enquanto se afastava um pouco da cama. Vou fazer uma ligação. A avó a observava com um olhar que misturava amor e desconfiança. Shen tentou sorrir, mas sua expressão era compreensivelmente preocupada. Com passos rápidos, ela saiu do quarto buscando um local mais reservado. Encostou-se em uma parede do corredor, onde o cheiro de álcool e remédios dominava. Discou o número e, após alguns toques, João atendeu. Shen, que bom que você ligou. Como está sua avó? Mais ou menos.
Ela está no hospital, João. O que você queria me falar tão urgente? A voz dele vinha carregada de um sentimento que ela não conseguia identificar. Seria compaixão ou talvez um medo sutil? Escuta, eu não consegui falar com a sua avó nos últimos dias. Isso é importante. Não sei como te dizer isso, mas eu a vi no mercado da esquina. As palavras pareciam ecoar na cabeça de Shen, desfocando a imagem de sua avó ali na cama. O que você quer dizer com isso? Ela está doente. Por que você a viu no mercado? Eu não sei como explicar. Mas eu vi ela conversando com um homem, Shen. Um homem que não conheço. E parecia que era algo sério. O coração de Shen disparou novamente, empurrando o ar para fora de seus pulmões. A imagem da avó, aquela mulher forte e que sempre lhe ensinou a confiar nas pessoas, agora a deixava perdida em suas próprias dúvidas. O que estaria fazendo? E por que João não tinha contado isso antes? João, onde você viu isso? Quando? Você tem certeza do que está dizendo? Eu estava lá ontem, comprando frutas. Eu não pensei que você precisasse saber, mas quando eu soube do que aconteceu, isso me veio à mente. Desculpe, não quero que você fique preocupada, mas achei importante compartilhar. Shen fechou os olhos, dando um passo para trás enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. O peso da conversa a sufocava. A conexão com a avó estava confusa diante dessa nova revelação. Vou investigar isso. Obrigada por me avisar, João. Respondeu, tentando manter a voz firme. Desligou e se sentiu ainda mais perdida. Voltando ao quarto, a avó a recebeu com um olhar que parecia interrogativo. Poderia ser que algo estava sendo escondido? Shen exalou fundo, lutando contra a tempestade de emoções. Ah, como queria poder confiar completamente naquela mulher que a criou. Mas a estranheza do momento a deixava inquieta. Com todo o amor que sentia, uma dúvida pairava. A avó estava escondendo algo? O que poderia ser tão importante, tão secreto, que a faria se encontrar com um estranho em plena rua? Enquanto os batimentos cardíacos se acalmavam, uma nova mensagem piscou em seu celular. Era curto e direto. Você precisa saber a verdade, a qualquer custo. Shen prendeu a respiração, como se o ar tivesse desaparecido de repente. O que mais essa história estava prestes a lhe revelar? O quarto estava silencioso, exceto pelo som do monitor cardíaco que emitia batidas regulares, como um metrônomo, marcando o tempo que Shen sentia escorregar por entre os dedos. Sua avó observava-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era uma mistura de preocupação e, talvez, um toque de tristeza. Shen se sentou na beirada da cama, os dedos apertando a mão envelhecida, buscando um contato que, nesse momento, parecia essencial. A qualquer custo. Essas palavras ecoavam na cabeça de Shen. Não era apenas a saúde da avó em jogo, mas algo mais profundo, uma base emocional que agora tremulava como uma folha ao vento. O que estava escondido por trás do sorriso terno e das histórias carregadas de amor? Ela respirou fundo e decidiu quebrar o silêncio. Vovó, você tem algo que precisa me contar? A avó hesitou, seu olhar desviando-se por um instante. Shen percebeu a sem tensão em seus ombros. Dizer que estou bem é mais fácil, meu bem. A avó respondeu com um sussurro. Mas havia uma falha na sua voz, como se a própria fragilidade dela estivesse se revelando. Shen sentiu um aperto no coração. A dor que a avó carregava era palpável, como se cada inquietação sua fosse uma sombra na luz que outrora iluminou seus dias. Com um impulso de coragem, ela se inclinou mais perto, sentindo o cheiro familiar de lavanda misturado ao álcool. Às vezes nós precisamos falar sobre os nossos segredos, mesmo aqueles que temos medo de contar, insistiu Shen, segurando a mão da avó com mais força. O olhar da avó voltou a encontrá-la, e ali, em meio ao silêncio carregado de expectativas, surgiu uma verdade que Shen tinha certeza de que não estava pronta para ouvir. Eu conheci um homem, começou sua avó, a voz embargada. Ele era da minha juventude.
Achava que nunca mais o veria. Quando eu o vi, foi como um sonho. Shen ficou em silêncio, cada palavra da avó cortando mais fundo do que esperava. O que ela fazia vendo um homem do passado? E por que isso tudo parecia tão errado? Mas você está aqui comigo. A necessidade de que a avó reafirmasse sua presença tornou-se uma urgência. Ele não pode ser. Não pode ser importante, se você está aqui agora, certo? A avó sorriu com tristeza, seus olhos brilhando de uma emoção que Shen não entendia. A dor do amor perdido ou a lembrança de algo que nunca pôde ser. Nem tudo pode ser resolvido, minha querida. Às vezes é preciso deixar ir. A avó hesitou, parecendo digerir suas próprias palavras. Esse homem me trouxe de volta a tempos difíceis. Uma época cheia de escolhas que eu não fiz. Shen sentiu um frio na barriga. Havia algo mais que a avó não estava dizendo. Algo que parecia crucial para a compreensão do que acontecia. Você não pode dizer que tudo está bem se isso lhe causa dor. A voz dela quase tremia. O que aconteceu entre vocês? Por que só agora você me conta? Eu prometi que ao chegar a um certo ponto da vida, não mais reviveria as dores do passado. Mas a avó levou a mão ao peito, como se tentasse abafar uma emoção que agora se tornava impossível de controlar. Às vezes as memórias vêm à tona quando menos esperamos, e foi nesse momento que o celular de Shen piscou novamente. Era João, mas a mensagem era diferente. Se você realmente quer saber a verdade, venha até mim. Um nó se formou em seu estômago, ao perceber que isso iria além do que imaginava. Era certeza de que precisava descobrir mais. Sobre a avó, sobre o homem, sobre o que realmente estava acontecendo. Ela olhou para a avó com um misto de angústia e determinação. Vovó, eu preciso saber de tudo, e irei descobrir a verdade, declarou. Mas a dúvida a assombrava. Até onde essa verdade iria? O que ela realmente revelaria sobre a mulher que amava? Shen sentiu o peso da revelação nas palavras da avó. A sala se tornara um espaço cheio de segredos e memórias não ditas. O coração dela batia acelerado, dividido entre a urgência de descobrir a verdade e o amor inabalável que sentia pela avó. Prometi que não deixaria mais as dores do passado me dominarem. A avó continuou, numa voz suave, quase distante. Shen percebia que aquele momento, embora vulnerável, também era uma liberação. O ar estava carregado de emoção, e como um artista diante de uma tela em branco, ela sabia que tinha a responsabilidade de não só escutar, mas também de entender. Você sempre me falava sobre coragem, vó. Onde ela está agora? Shen questionou com a voz trêmula. A avó sorriu timidamente. A coragem não é a ausência do medo, mas a habilidade de enfrentar o que nos assusta. Assim como você enfrentou sua apresentação, minha menina. Esse é seu momento. As palavras da avó a cortaram como uma brisa fresca. Era verdade. Ela poderia reescrever sua própria história, assim como a avó buscava alguma resolução em sua vida. Se você sente que precisa encontrar esse homem, talvez seja a hora de você também deixar ir, disse Shen, percebendo que a verdadeira coragem não era apenas para si mesma, mas para sua avó construir o que restava de sua vida. No fundo, sabia que essa era a oportunidade de ambas olharem para o futuro, abraçando o que veio antes, mas não permitindo que isso as aprisionasse. A avó balançou a cabeça, a emoção refletida em seus olhos. Você sempre foi minha força. Não posso permitir que o passado se interponha entre nós. Vamos juntas então. A determinação de Shen havia sido reacendida. Preciso entender. Precisamos compreender. Eu não posso fazer isso sozinha. As duas mulheres se encararam, compartilhando um sorriso terno, uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. O amor que sempre nutriu o vínculo entre elas, agora redobrava a força da coragem que precisavam reunir. Decidida, Shen pegou seu celular e digitou: João, vou me encontrar com você.
A verdade precisa ser revelada. À medida que se preparavam para sair, Shen sentiu uma onda de inquietação e empolgação. Era como se estivesse se colocando de volta no caminho onde a arte e a vida se entrelaçavam. A avó, mesmo fragilizada, seria sua âncora enquanto navegavam juntas por esse emaranhado emocional. No caminho até encontrar João, um silencioso entendimento se formou entre as duas. O carro percorria as ruas movimentadas de São Paulo, e Shen não podia deixar de se perguntar como as histórias de amor e sacrifício se entrelaçavam na vida de cada um. O amor que a avó nutria por aquele homem poderia significar um encerramento, mas também uma nova página em sua própria história. Ao estacionarem em frente ao café onde João a esperava, as mãos de Shen tremiam. "Pronta?" perguntou a avó, cobrindo a mão da neta com a sua. Shen assentiu. Aquele gesto era tudo o que precisavam. Dentro do café, a atmosfera estava carregada de expectativas. João as viu e acenou, seu olhar sério torturado pela preocupação. "Shen, eu sinto que precisava ser honesto sobre o que vi." "Eu preciso que você me conte tudo, João", respondeu ela, sentindo a urgência pulsar dentro de si. Camadas de tensão se acumulavam, enquanto João começava a detalhar o que havia visto, o que a avó sentira. As palavras dele se desenrolaram com a delicadeza de um pincel tantas vezes usado, formando imagens que balançavam entre esperança e tristeza. E, assim que a história começou a se revelar, Shen compreendeu que o amor é complexo e multifacetado. Às vezes, é necessário deixar ir. Mas, em outras, é hora de abraçar a coragem e escrever um novo capítulo. A avó merecia aquela chance de reacender suas paixões, mesmo que isso significasse enfrentar a dor e o medo da rejeição. A cada palavra revelada, a ligação espiritual entre Shen e sua avó se tornava mais forte, mais inquebrável. Não importava o que o futuro reservasse. Naquele momento, estavam juntas, compartilhando a força de seu amor. E com isso, Shen decidiu que continuaria lutando por seus sonhos, enquanto sua avó encontrava o próprio caminho. Ao voltarem ao hospital, uma nova luz parecia brilhar dentro delas. O desafio de confrontar o passado as havia aproximado mais, transformando medos em promessas de um futuro melhor, onde o amor e a arte coexistiriam em perfeita harmonia. Enquanto caminhavam pelo corredor do hospital, Shen olhou para trás e viu a avó sorrindo, seus olhos brilhando com renovada esperança. Naquele instante ela soube que cada sacrifício valia a pena. Era seu momento de brilhar, e sua avó sempre estaria ao seu lado, mesmo que em espírito. Agora é só o começo, pensou Shen, radiando o otimismo. E com um coração cheio de amor e coragem, elas estavam prontas para se lançar em novas jornadas, ainda mais unidas do que nunca. E lembre-se, se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais aventuras desse tipo, você precisa se inscrever agora. Clique no botão de inscrever-se e ative todas as notificações para não perder nadinha. Deixe um like agora para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essas histórias impactantes. Não esqueça de compartilhar com pelo menos 5 amigos que merecem um pouco de emoção e inspiração. Este é o momento de mostrar seu apoio.